nome é Rosa Nakarato. Eu trabalho aqui na SBT já há alguns anos, desde a primeira novela que foi Carrossel. Durante esse tempo a gente vem aprimorando o trabalho psicológico aqui, entendendo essas demandas, né, que são as épocas que tem essas diferenciações, né, tanto de idade como também hoje em dia das redes sociais, né, que no primeiro elenco não existia tanto isso, e hoje em dia é um fator assim muito marcante dentro do desenvolvimento da criança, a participação das redes sociais. Alguns sinais são importantes estarem observando, por exemplo, mudanças bruscas na rotina da criança, né? Essa criança, por exemplo, começa a ter dificuldade nas atividades diárias dela, por exemplo, na alimentação, né? Se ela de repente começa a comer muito ou começa a ter uma falta de apetite, em reações emocionais, se ela está muito uma irritabilidade maior, tudo aquilo assim, tipo, a criança está vindo dentro de um tipo de comportamento e ela começa a ter mudanças bruscas, sono, dormia super bem, daqui a pouco começa a ter pesadelo ou insônia, evitar mesmo contato às vezes com amigos, ficar muito preocupada com a própria imagem, ou começar a falar, por exemplo, de coisas negativas a respeito de si mesma. Então, está muito preocupada com a imagem. Então, isso mostra que ela está ouvindo alguma coisa, né? Então, alguma coisa está preocupando essa criança. Esses são alguns sinais importantes de a gente estar observando. A gente sabe, as redes sociais estão aí, fazem parte hoje do dia a dia, né? Mas se a gente pensar, segundo a OSM, né, e também a Associação Mundial de Pediatria, a criança até os 2 anos não deveria ver tela nenhuma, nenhum tipo de tela. Dos 3 aos 5 anos, ela deveria ver de meia hora a 1 hora. E assim sucessivamente. Então, você vai aumentando, tipo, uma criança de 6 a 10 anos deveria ver no máximo 2 horas. Mas você sabe que o Brasil é um dos países que mais gasta tempo com rede social. Então, a gente tem visto muitas consequências disso no desenvolvimento infantil. Principalmente crianças que hoje em dia são mais irritadiças, crianças que estão com bastante dificuldade com atenção, com memória, né? Então, a gente vê consequências. Então, eu acho que a rede social tem que ser um lugar de informação, mas não de gastar muito tempo no brincar. O brincar ainda deveria ser algo muito importante fora das redes sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu faço aqui no SBT. As crianças aqui gravam quase todos os dias das 2 horas até as 6, 7, 8, né? Varia de cada dia. Mas as crianças não podem usar celular aqui dentro do SBT durante o tempo de gravação. E o que eu mais vejo aqui é a criança aprendendo a brincar. Então, aqui a gente tem vários exemplos de crianças que não sabiam brincar, chegaram aqui sem saber brincar. E elas começam aqui, elas têm jogos de mesa, elas criam, elas pintam, elas fazem histórias, coisas que hoje em dia a criança não tem mais essa criatividade. Então, a gente aqui desenvolve muito essa criatividade. As crianças mesmo ficam surpresas com aquilo que elas inventaram. E os próprios pais também veem que é possível, sim, você lidar com a criança sem o uso das telas. Excessivo, né? O uso da tela é excessivo, mas não o uso excessivo. A orientação que nós damos é que os pais é que lidam com as redes sociais e os pais devem filtrar aquilo que chega na criança, os comentários que chegam na criança. E mesmo esses comentários, ainda que sejam positivos, né, não deve ser o centro para a criança do foco dela, entendeu? O foco dela é se desenvolver como criança. E isso envolve o brincar. O brincar é a questão fundamental da criança. O SBT faz muito bem esse trabalho de orientação para os pais e para as crianças desde o tempo que eles entram aqui para poder fazer a novela, porque o personagem é muito requisitado nas redes sociais, né? Então, a gente vê que tem sido um uso bem sadio que as crianças têm tido das redes sociais. E a gente vê que o tempo que elas têm hoje em dia para poder usar a rede social é muito pequeno, no final de semana, porque durante o dia, de manhã ela vai na escola e à tarde ela está aqui. Então, ela usa muito pouco as redes sociais.